Eclesiastes, capítulo 11. Você que pode abrir a Bíblia, acompanhe a leitura com a gente. Versículo 1. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vamos repetir este versículo, versículo 5. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Glória a Deus! Nós vamos falar um pouco aqui sobre a lição da semeadura, a lei da semeadura. A lei da semeadura. Deixa Deus falar com você neste momento. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração. Então, com certeza você já deve ter escutado falar, né? Aquilo que se planta, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A gente colhe somente o que a gente planta. Se a gente planta o bem, vamos colher o bem. Se nós queremos que alguém faça o bem a nós, devemos oferecer o bem ao próximo. Não é? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa lição da semeadura. Primeiro, tudo o que fazemos, como eu acabei de falar, tem consequências. Tudo o que fazemos tem consequências. Da mesma forma que você faz o bem, você vai receber o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Vamos ler novamente aí o versículo 1 de Eclesiastes 11. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Olha só que interessante. Se você planta, em algum tempo, você vai ter o retorno, né? Você vai ter o retorno, você vai colher. Agora, se você fica parado, você não vai colher se você não plantou nada. Se você ora, você vai ouvir, vai receber de Deus a resposta. Agora, se você não ora, como é que você vai ouvir a voz de Deus falando? Se você lê a Bíblia, você vai ouvir a Deus, você vai ouvir Deus falando. Se você não lê a Bíblia, como você vai ouvir Deus falando com você? Tem gente que fala, Deus não fala comigo. É claro, você não ora, você não lê a Bíblia, você não busca. Como você vai ouvir Deus falar com você?
Jeremias 33, versículo 3 diz, né? Clame a mim e responder-te-ei. Para Deus responder é necessário haver um clamor. Para Deus falar é necessário irmos até Ele para com Ele falarmos. Não é? Olha só, Gálatas capítulo 6, versículos 7 em diante. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar ao Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Nós colhemos o que nós plantamos. Se nós nos dedicamos a agradar a nossa carne, né? Olha lá o versículo 8 de Gálatas 6. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Se nós não abrimos mão de nossa natureza humana e apenas nos dedicamos a satisfazer a nossa natureza humana, a nossa colheita será ruína e morte. Agora, se nós nos dedicamos a satisfazer o Espírito, a agradar a Deus, colheremos a vida eterna. Eu acho interessante quando Paulo fala, né, em Efésios, capítulo 4, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ao versículo 30 de Efésios 4, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Tem gente que planta apenas decepção para Deus. Vamos falar desta forma, para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco. A gente planta apenas desobediência e queremos colher bênção, queremos colher maravilhas, queremos colher coisas boas da parte do Senhor. Como é que nós vamos colher bênçãos se nós plantamos apenas desobediência, se semeamos apenas desobediência? Olha o versículo 31 de Efésios 4. É bom nós lermos. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Nós plantamos ao longo do dia só isso, né? Enquanto a orientação bíblica é para nos livrarmos de toda amargura, raiva, ira, né, palavras ásperas, nós semeamos apenas isso. Semeamos ira, semeamos raiva, semeamos palavras ásperas, né? Somos grosseiros com o próximo, com a esposa, com o marido, e queremos colher o bem. Como é que vamos colher o bem se apenas plantamos, semeamos o mal? Aquilo que plantarmos, aquilo que semearmos, é o que vamos colher. Aquilo que plantarmos é o que vamos colher. Então, meus irmãos,
vamos entender esta lição, essa lei, né? Vamos entender essa lei aqui. Aquilo que nós plantarmos é o que nós vamos colher. Olha, a segunda lição da semeadura. Preste bastante atenção. Aleluia. Aprenda a ser generoso para colher generosidade. Aprenda a ser generoso para colher generosidade. Vamos ler aí o versículo 2 e o versículo 3 de Eclesiastes. Versículos 2 e 3 de Eclesiastes. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos, né, o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Nós somos limitados ao que está acontecendo agora. Nós não sabemos, não conseguimos prever o segundo seguinte. Imagina o dia de amanhã, o ano que vem, né? Provérbios diz, falando sobre generosidade, né? Aquele que semeia muito, né? Aquele que é generoso de forma incrível, vê as suas riquezas, suas rendas, né? Seu patrimônio aumentar. Agora tem aquele que retém mais do que devia e cai na pobreza. Eu acho interessante essa afirmação, né, de Provérbios, por quê? Aquele que dá com generosidade vê sua riqueza aumentando. Ele dá mais do que o próximo às vezes precisa, né? Ele dá mais do que realmente necessitaria dar. E aquele que retém mais do que deveria é aquele que, ao invés de pegar para si, né, o sustento, o suficiente para se manter, o suficiente para ter alegria, né? Ele retém mais. Ele guarda. Ele vê as pessoas pedindo ajuda e não ajuda. Não, ele disse, não, calma aí. Eu vou guardar. Ao invés de ajudar, eu vou guardar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então deixa eu guardar aqui. Eu? Dar aquilo que eu tenho para os outros? De jeito nenhum. Deixa eu guardar aqui, porque eu posso comprar isso, posso fazer isso ou aquilo outro. Né? E Jesus Cristo fala o quê? Se nós queremos o bem, façamos o bem.
Se nós queremos receber do próximo o bem, façamos o bem. Então, nós não conhecemos o dia de amanhã e por isso nós devemos investir. Olha só que interessante. Invista os seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Você não sabe o dia de amanhã. E investir os recursos que nós temos em vários lugares, podemos aplicar isso não só na questão financeira, mas devemos manter um bom relacionamento com todos em nossa volta. Devemos ser agradáveis, né? Devemos semear, cultivar bons relacionamentos. Porque nós não sabemos se amanhã precisaremos de ajuda. Às vezes, nós dizemos não hoje, e para esta pessoa que falamos não, podemos necessitar dela amanhã. E se nós falamos não hoje, como é que nós vamos querer que ela diga sim para nós amanhã? Eu acho interessante quando Paulo fala em Romanos que nós devemos estar sempre prontos a ajudar. Devemos estar sempre prontos para ajudar. Né? Só que tem gente que está sempre pronto a dizer não. Olha só o que diz versículo 13 de Romanos 12. Romanos 12, versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Nós estamos vivendo um tempo difícil porque está se cumprindo, o que a palavra diz, o amor de muitos, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que é o aumento da iniquidade? Eu pergunto. Será que alguém sabe dizer o que é o aumento da iniquidade? É necessário a gente entender o que isso significa. A iniquidade é quando nós pecamos de forma voluntária. Sabemos que é errado, mas vamos lá e erramos mesmo assim. Olha só, o versículo 12 de Mateus 24. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Na nova versão transformadora. Agora vamos abrir este mesmo versículo na Almeida e Corrigida. Almeida e Corrigida. Mateus 24, versículo 12. Estou carregando aqui na Almeida e Corrigida para a gente ler. Olha só. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, a iniquidade, o aumento da iniquidade é o aumento do pecado voluntário, pecado que a gente sabe. A gente sabe que está pecando.
A gente sabe que é errado, a gente sabe que o que a gente está fazendo é errado, mas a gente diz, vou fazer. Sabe por quê? Sabe o que é iniquidade? É o pregador que prega contra o pecado, quando chega em casa, ele peca. O aumento da iniquidade são os obreiros que na igreja são uma bênção, em casa espancam a esposa. O aumento da iniquidade é a irmã que na igreja é glória a Deus e aleluia, e dentro de casa é uma maldição, é uma praga, é uma miséria de mulher. É rixosa, né? Ignorante, amarga. Iniquidade define algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade e etc. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, aquele que se opõe à equidade. Está associada a pessoas más, injustas e perversas. Ela transgride, né, as leis, desobedece a palavra de Deus sem nenhum tipo de ressentimento. Ela sabe que é errado, mas ela faz mesmo assim. Por quê? Porque ela quer. E não sente nenhum tipo de ressentimento, não se arrepende depois por isso. Pelo contrário, ela faz cada vez mais. Então, infelizmente, temos muitos homens e mulheres dentro da igreja semeando isso, semeando a iniquidade, e acha que está tudo bem. Acha que está tudo bem, e na verdade não está nada bem. Agora, a palavra de Deus, nós começamos a falar isso, né, citando essa verdade aqui. O amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento do pecado. Agora eu pergunto, você quer fazer parte do grupo dos que estão com o coração frio, gelados, sem amor? Ou você quer fazer parte daqueles que, por mais que estejam rodeados por pessoas frias, pessoas sem amor, continuam com seus corações queimando de amor, porque estão cheios do Espírito Santo? Aleluia. A terceira lição para nós. Devemos observar e aprender a semear no tempo certo, no momento certo, nas pessoas corretas. Tem gente que é tão carente que quer ser amigo de todo mundo. E não é todo mundo que vai ser seu amigo, seu companheiro. Não é todo mundo que merece confiança. Não é todo mundo que merece, né, que você se dedique a depositar confiança. Devemos ter inteligência emocional para entender quem é que Deus quer que semeamos na vida dele. Seja amor, amizade,
e até mesmo recursos financeiros. Olha o versículo 4 de Eclesiastes 11. O agricultor que espera condições de tempo perfeita nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Agora como assim? Devo entender o tempo certo, entender as pessoas corretas, né? As pessoas certas, que eu vou semear amizade, que eu vou semear amor, um relacionamento. Devo entender o tempo certo de semear. E a Bíblia está dizendo, olha o que nós acabamos de ler. O agricultor que espera condições perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. O que isso significa? Significa equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio para semear na vida do próximo. Equilíbrio. Como eu disse, não é todo mundo que você deve não é em todo mundo que você deve confiar. Não é todo mundo que será seu amigo, sua amiga. Não é todo mundo que vai compreender o tempo que você está vivendo agora para você ir lá e semear confiança, amizade, querer compartilhar tudo com esta pessoa. Existem as pessoas certas. Existe o tempo correto. E isso você não vai conseguir entender, enxergar, observando com seus olhos carnais. Você precisa olhar com a visão do céu, permitir que o Espírito Santo te guie pelo caminho correto. Porque se nós olharmos com os nossos olhos carnais, se nós olharmos e interpretarmos com a nossa natureza humana, o que nós colheremos, aprendemos no início da mensagem, apenas ruína e morte. Então, é necessário que deixemos o Espírito Santo nos guiar, nos mostrar o caminho a ser trilhado, as pessoas corretas, o tempo certo. Tem coisas que estão escondidas que somente Deus pode nos revelar. Existem coisas escondidas que somente Deus pode nos revelar. É por isso que eu gosto muito do versículo lá de Jeremias 33, versículo 3. Se você nunca leu com essa perspectiva, preste atenção. Versículo 3 de Jeremias 33. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito, olha só, a respeito do que está por vir. Nós não sabemos o que está por vir, mas temos um Deus todo-poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente, que nós podemos ir até Ele e perguntarmos tudo. E aquilo que Ele quiser, que Ele julgar, que nós necessitamos saber, Ele vai nos contar. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Você tem este recurso. Outra coisa, não podemos querer entender, não é nosso papel entender
o milagre da colheita. Jamais conseguiremos compreender o milagre da colheita. Porque quem é que pode entender as obras de Deus? E diga. Quem é que pode entender as obras de Deus? Ninguém é capaz. Olha só o que o versículo 5 diz. Assim, versículo 5 de Eclesiastes 11. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não tem como nós entendermos as obras de Deus. É que nem o tempo que nós estamos vivendo um tempo de crise, estamos vivendo um tempo de dificuldades. Aqui na rádio nós temos várias contas, né? Atrasadas, contas vencendo. Aí Deus fala: vocês vão comprar um terreno. Convide as pessoas para ajudarem. Como entender algo desta... como entender isso? Como entender esta ordem? Como entender este milagre no contexto em que nós estamos vivendo? De dificuldade. Né? Estamos vivendo um tempo de economia, de corte de gastos. Aí Deus nos traz uma missão como essa. Como compreender? A fé nos mostra a realidade das coisas que nós esperamos e nos dá convicção daquilo que não vemos. Aí tem gente que fala de fé racional. Eu gravei um vídeo, coloquei aqui no canal no YouTube falando sobre a fé racional. Isso existe? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ou seja, naturalmente não existe. Se estamos esperando, é porque ainda não chegou. Mas a fé já nos mostra a realidade daquilo que esperamos. Ainda não temos, mas conseguimos ver o que não temos com os olhos da fé. Vai entender isso? Isso é lógico? É racional? De jeito nenhum. Nos dá a convicção daquilo que não vemos, daquilo que não pegamos. A fé nos dá a convicção que Deus está aqui nesse estúdio, por mais que os nossos olhos carnais não consigam vê-lo, mas Ele está aqui. A nossa fé nos dá a convicção que Deus está aí sentado ao seu lado, você fazendo o seu almoço, limpando a casa, fazendo a janta, e Deus caminhando pela sua casa ao seu lado. Vamos lá, filho, pode limpar aqui, ó, tá sujo, limpa aí, vamos lá, lava essa colher aqui que tá suja, pode lavar, vamos lá, tô te dando força. Eita, o arroz está queimando, filho, corre lá, desliga. E Deus ao seu lado. Eita Deus, aleluia. A fé nos dá essa convicção. Agora, quem não tem fé não consegue entender isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então semeie. Semeie com muita alegria. Oferte. Dizime.
Oferte, dê seu dízimo. Oferte financeiramente. Oferte oração, amizade, companheirismo. E você vai colher milagres. Mas não tente entender os milagres, porque eles chegam para vivermos e não para compreendermos. Aprenda também a perseverar na semeadura. Aprenda a perseverar na semeadura. Tem gente que semeia oração pelo ente querido e logo desiste. Ora 1 semana, 2 semanas e desiste. Ora um dia e desiste. Tem gente que semeia no casamento, né? E depois do primeiro dia de semeadura desiste. Ah, ele não reconheceu o que eu fiz. Ela não reconheceu o que eu fiz. Não quero mais saber e desiste. Eu acho muito interessante o filme Prova de Fogo, né? A luta que aquele homem passa. Faz o jantar. Prepara todo o jantar e a esposa chega e olha assim. E não dá a mínima. Depois que não assistiu, assista. O filme A Prova de Fogo. Ele vai semeando e vai colhendo só. Vai colhendo apenas grosseria da parte da esposa, né? Indiferença. Até que um dia, de tanto semear, ele colhe a alegria no casamento dele. De tanto insistir naquela semeadura, ele colhe o milagre. Sabe por que você ainda não colheu o milagre? Sabe por que você não colhe milagres? É porque você desiste após o primeiro dia de semeadura. Eu não entendo como é que fulano consegue ser tão abençoado e eu não. É porque o fulano não desiste. É porque o fulano continua orando. É porque o fulano continua semeando. É porque o fulano continua na semeadura. Ele é perseverante. Ele não desiste. Semeie, semeie, semeie e não pare de semear. Aleluia. Persevere. Vamos ler o versículo 6 de Eclesiastes 11. Ao versículo 6. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde. No seu casamento, semeie amor pela manhã. E depois do almoço, continue semeando o mesmo amor. Porque tem gente que semeia o amor de manhã e de tarde semeia ignorância, indiferença, grosseria. Semeie pela manhã, continue à tarde e dorme semeando. Semeie pela manhã e continue trabalhando à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Tem gente que acha que isso aqui é apenas uma educação financeira, apenas educação, apenas ensinando a trabalhar, a investir. Também podemos usar todos esses ensinamentos para aplicarmos em nossa vida financeira, para aprendermos a investir, a trabalhar, a semear. Mas esta palavra pode ser aplicada e deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Como é que você quer um marido
que te ajude. Como é que você quer um marido que seja bênção na sua casa? Se você quer devolver com a mesma moeda. Vou devolver com a mesma moeda, né? Ou um pouquinho pior para ele aprender. Como é que você quer que a sua esposa seja bênção se você não semeia bênção na vida dela? Ela merece que eu seja terrível. Se possível, 2 vezes pior do que ela, para ela aprender o que é bom. Né? Vamos semear bênçãos. Se possível, sufocar a vontade da carne. Se possível não, fazer de tudo para sufocar a vontade da carne. De ser ruim. Né? De devolver com a mesma moeda. Porque se a gente satisfazer a natureza humana, se a gente satisfazer a carne, o que nós vamos colher? Aprendemos no início da mensagem. Vamos colher ruína e morte. Gálatas 6, versículo 8. Tem gente que está colhendo ruína no casamento, a morte do casamento, porque só sabe semear aquilo que a natureza humana manda semear. Tem gente que está colhendo ruína e morte espiritual porque semeia o que a natureza da carne manda semear. Tem gente que é sozinha, que não tem amigo, que não tem ninguém ao lado, porque semeia o que a natureza humana manda semear. Sufoque a sua carne. Sufoque a sua carne. Vamos semear a paz. Vamos semear o que o Espírito manda. Olha Gálatas capítulo 6, versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Não desista. Continue semeando bem, continue fazendo bem no seu casamento, continue fazendo bem no seu trabalho, continue semeando bem, porque no momento certo a colheita das bênçãos chegará para você, e esta é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais deixarão de ser cumpridas. E Deus está dizendo, continue mais um pouquinho, continue semeando bem, que no momento certo, a bênção vai chegar. Aleluia. O milagre vai chegar. Glória a Deus. Vai chegar. Agora vamos ler aqui, Eclesiastes, do 7 ao 10. Capítulo 11, do 7 ao 10. A luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido, porque a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. O amanhã não faz sentido para nós. Nós não temos conhecimento do amanhã. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Ele não está dizendo para não aproveitar, ele está dizendo aproveite. Aproveite. Faça tudo que desejar, não perca nada. Pense, porém,
que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Ou seja, aproveite sua vida, mas aproveite com responsabilidade, assumindo um papel de um verdadeiro cristão em tudo que você fizer. Ele não está dizendo para você não aproveitar, para você não ser feliz. Ele está dizendo, seja muito feliz, mas seja responsável como servo de Deus. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Aproveite a colheita com responsabilidade. Quando as bênçãos chegar até você, aproveite com muita responsabilidade. Seja bênçãos financeiras, como também a bênção do casamento, a bênção da família, a bênção espiritual. Aproveite com muita responsabilidade. E tudo que nós recebemos da parte de Deus é para sermos ainda mais abençoadores. Tudo que nós recebemos da parte de Deus é para sermos ainda mais abençoadores. Guarde isso no seu coração. Vou falar mais uma vez. Tudo que recebemos da parte de Deus é para que sejamos ainda mais abençoadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Ou seja, Deus nos abençoa, não é para nós acumularmos, guardarmos somente para nós. Deus nos abençoa para abençoarmos. Se você tem um casamento abençoado, é para que você seja exemplo para que outras pessoas tenham igualmente um casamento abençoado. Se você tem uma vida financeira, se você tem uma renda que possa ajudar o próximo, ajude. Se Deus te deu o domínio da palavra, não é para guardar para você, é para você abençoar outras pessoas. Se Deus te deu o dom da voz para cantar, não é para guardar para você, não é para ficar cantando só lá no chuveiro, não. É para você abençoar vidas com louvor a Deus. Amém. Se Deus te deu a força, não é para você ficar apenas observando a própria força, se admirando, não. É para você abençoar o próximo. Deus nos enriquece de todas as formas. Ele está falando de todas as áreas da nossa vida, para que sejamos generosos, para que abençoemos o nosso próximo com aquilo que Deus nos dá. Lembre da parábola dos talentos. Deus te dá um talento, Deus te dá um dom, não é para você guardar e usar somente para você, é para que você abençoe o seu próximo. Ou seja, até na colheita, até quando colhemos para nós e para semearmos mais uma vez. A semeadura não para, ela é constante. Semeamos, colhemos, e da colheita semeamos mais um pouco. Assim, Deus vai nos abençoando dia após dia, até chegarmos no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Deus é lindo e poderoso, né? Deus revelando muitos segredos para nós. A gente ora e faz propósito, e todo mundo gosta de dizer, né? Ai, tô fazendo campanha, tô fazendo jejum de Daniel, tô fazendo... Não é errado.
Não é errado, mas a gente faz coisas e jejuma e ora de madrugada. Repito, não é errado. Só que, na verdade, nós não podemos só orar. A gente tem que agir, a gente tem que praticar a palavra, plantar para colher, semear boas sementes para que elas germinem, para que elas brotem e se tornem, né, tudo na nossa vida. Tem que ser uma árvore de ótimos frutos, uma árvore frondosa. Glória a Deus por isso, né? E o Senhor vem falando com a gente de uma forma gloriosa. Deus é lindo e poderoso. Aleluia. A Rita de Cássia falando com a gente, né? Rita de Pouso Alegre falou: pastora, peço oração para mim, chegou agora, está desanimada de tudo, está pedindo muita força para Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Ouça essa mensagem desde o começo. O pastor Henrique já vai desmembrar para todo mundo poder compartilhar. Gente, tem felicidade sim. As pessoas falam, a felicidade não existe. A felicidade existe, ela tem um nome só: Jesus. Jesus. Não é carro, não é casa. É muito gostoso a gente ter coisas, a gente ter as coisas que a gente gosta. Cada um tem suas manias, cada um gosta mais de uma coisa do que de outra. Minha mãe, meu pai são apaixonados por plantas. Eles têm plantas de todos os tipos e ficam ali fazendo muda e arrumando. É a alegria deles. Pastor Henrique gosta de som, instrumentos, equipamentos de som, é a alegria dele. Eu, vocês sabem, já gosto dos meus perfumes, das bolsas. São minhas alegrias, adoro. Mas sempre a gente vai querer mais. Se a nossa felicidade estiver alicerçada no ter, a gente sempre vai querer mais. Eu falei aqui semana passada das melissas, que eu não devia ter ido na loja, que eu não tinha melissa há muito tempo na minha vida, desde pequenininha, mas resolvi, depois do meu aniversário, resolvi ir à loja da melissa. Não devia ter ido, porque agora eu quero tudo e não dá. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente sempre vai querer algo mais. A gente sempre vai estar incompleto em se tratando dessas coisas simples que a gente gosta, né? Aí uma amiga minha até mandou mensagem, falou: nossa, gostei do exemplo que você deu das melissas, porque é terrível. Lança uma coleção, a gente quer, aí a gente tem, fica feliz, já enjoa, quer outra. É assim com o carro, né? Os homens que gostam de carro. Não, eu preciso desse carro. Aí luta, compra. Ah, não, mas olha, mudaram o modelo. Fizeram umas melhorias, preciso trocar. Na nossa casa, nós mulheres somos assim, meu Deus do céu, enjoei da decoração, tenho que trocar. Então a nossa felicidade, quando está alicerçada em Jesus, a felicidade verdadeira vem do ser. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que semeia paz, que traz alegria. Quando a gente tem isso, esses frutos dentro de si, a gente fortalece vidas. Eu dei risada na hora que o pastor Henrique falou do cantar, né? Deus nos enriquece de várias formas e Ele nos dá, né, esses talentos que são riquezas. E ele falava exatamente para mim, eu dei risada porque eu lembrei. Ele falava para mim assim, eu falava, não quero saber de cantar não. Ué, mas você tem voz, você canta. Antes da gente até começar a namorar, quando a gente começou a ficar amigo, e ele falava pra mim, você tem que cantar. Eu não, tô nem aí não. Mas você vai deixar de cantar? Você vai ficar cantando ali, cantarolando no chuveiro? Deus quer fazer algo com o seu louvor. Gente, eu não ligava a mínima pra esse negócio de cantar. Não ligava mesmo. Tanto que Deus transformou. Eu até hoje eu sou uma pessoa que não peço oportunidade. Quem me conhece sabe, eu não peço oportunidade. Mas hoje não é mais pelo mesmo motivo. Antes eu não pedia porque eu não queria. E se alguém... A irmã Luciene, gente, como eu ficava brava com ela. Quando eu cheguei aqui, ela ia lá na igreja e ia lá na frente e falava, pastor, dá oportunidade pra Glaucia cantar hoje. Nossa, mas eu queria pegar a Luciene e bater nela. Porque pra mim era uma afronta. Eu falava, pra quê? Eu não quero. É um direito meu não querer. É um direito, sim. Mas a gente entende que quando a gente usa o que Deus nos dá a favor de outras vidas, grandes coisas acontecem. Aí hoje eu não peço oportunidade porque é o meu jeito. Mas se Deus manda, eu vou lá e faço com maior amor. E vejo que teve um dia,
quando o pastor Henrique foi consagrado a pastor, eu nunca vou esquecer. Uma mulher veio lá de Recife com o pessoal, né, da igreja, na época, o pastor Carlos Mendes, e eu não conhecia essa mulher. Eu cantei um louvor que o pastor Carlos havia pedido para mim. E ele, né, muitos foram usados para falar, pastor Carlos, Henrique, todo mundo ao longo da minha vida, Deus mandava as pessoas falarem, olha, você vai louvar, e louve, porque através do seu louvor vai haver libertação. Eu cantei este hino que o pastor Carlos pediu, eu desci do púlpito, uma mulher pegou na minha mão e falou assim para mim, eu vivia num cativeiro, esse seu louvor hoje, através da sua voz, a letra dessa música me libertou. Eu estou curada, eu estou liberta. Ela falou isso em prantos. Assim que eu pus o pé no chão, ela veio e falou isso. Então, assim, é tremendo, né? A gente se deixar ser bênção, semear e fazer sempre o que Deus nos manda fazer. Para tudo. É possível viver bem, gente. É possível viver em paz. Na presença do Senhor. O pastor Henrique falou de diversas áreas da nossa vida, de casamento. Tem gente desistindo da vida. Persevere, em nome de Jesus. Se levante. Se não dá sozinho, porque não dá mesmo. Sozinho a gente não consegue nada. E tem dias que a gente fala, não, eu não vou conseguir, não dormi bem, a voz não tá boa. Sendo mãe, né, às vezes o bebê acorda de madrugada. O meu chamado, Henrique, hoje não vai dar. Às vezes o Henrique vem para a rádio cansado também. Nossa, hoje não sei o que vai ser. Jesus capacita. Jesus dá graça. Quantas coisas a gente pode fazer com Jesus do lado. Achei interessante o pastor Henrique falando esse negócio, né? Vai lá, lava uma colher, vai filho, vai. Agora, aí a gente olha, a gente tá cansado, a gente olha e fala assim, Senhor, mas ainda tem esse banheiro para eu limpar. Aí quando você chama Jesus, quando você vê, você já limpou, você já fez tudo muito melhor do que você faria sem orar, sem a presença de Deus. Viver com Jesus é isso, é bênção pura para nossa vida. Eu quero orar com você, agradecer a Deus por essa mensagem de força, de coragem, e Deus vai fazer a obra na nossa vida, Deus vai fazer a obra completa. Deus é tremendo e nós estamos aqui por Ele e para Ele. Não desista não, meu irmão, seja qual for o problema, sabe, que você esteja passando, não desista não. Jussara Gomes, ela diz que canta, ela tem também esse chamado de cantar, mas é muito tímida. Outro dia cantou num culto na rua e foi uma bênção, cantou junto com o irmão. Não desiste não, viu? Olha, é besteira você ficar nesse negócio de timidez. Ora ao Senhor, jejuma e pede para Ele tirar a sua timidez. Porque eu falo por experiência própria. Eu digo, é o meu jeito. Hoje, para honra e glória do Senhor, não é mais rebeldia. Eu não peço oportunidade. Não peço. Eu deixo Deus agir e só vai acontecer de eu pedir oportunidade num culto para eu louvar, seja da minha igreja ou de qualquer igreja que eu for visitar, cooperar um dia. Se Deus me mandar, se Deus falar assim para mim, vai lá e pede oportunidade, canta esse hino aqui. Eu fico na minha, mas eu vou dizer uma coisa para você, por experiência própria. Isso não é só pro chamado de louvor, não. Gente, quando a gente assume o nosso chamado, quando a gente se coloca à disposição de Deus para fazer, a gente cresce, Jussara. A gente se fortalece. É a fé em exercício, é a fé em prática, sabia? Antes eu só cantava com playback. Aí o pastor Henrique começou, não, vamos tocar o violão aqui, você tem que cantar. Não, Henrique, eu vou me perder. Não, você tem ouvido bom, você tem que cantar com banda. Porque você vai conseguir. E eu brigava com o Henrique, né? Outra coisa que me deixava brava com o Henrique, a gente já casado e ele queria tocar o violão para eu cantar, gente, mas eu ficava brava com ele. Nossa, como me estressava. E ele falava, não, você tem que evoluir, não vai passar a vida inteira cantando em playback. Hoje, eu só consigo cantar com banda. Hoje, se colocar o playback para mim, aí eu já me perco com o playback. Então, quer dizer, são evoluções que a gente vai fazendo. E o chamado se confirmando a cada dia. Meu irmão, minha irmã, persevere em tudo. Dentro da sua casa, como o pastor Henrique falou, em todas as áreas, mas persevera no chamado também.
sabe? Assume o chamado. A gente pensa que não vai dar conta, que, ai, Senhor, o que eu vou fazer? Se capacite e ore a Deus, porque é uma coisa que eu fico tentando procurar palavras, e olha que eu tenho muitas, mas me faltam palavras para dizer o que Deus faz quando a gente assume o chamado. As maiores promessas que Deus fez para mim, e Deus, ele é tão tremendo que ele só quer falar comigo quando eu tô cantando, né, Henrique? O que Deus falou para mim, as coisas que Deus falou para mim, do carro que a gente ganhou, tem esse testemunho no YouTube, foi quando eu tava louvando, só em cima do púlpito eu fico assim, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir, Pai. Ele não fala. Ele fala só quando eu tô cantando. Tem gente que me conhece, às vezes eu paro no meio do louvor e tem uma ovelha minha, né, uma ovelha nossa de coração, hoje a gente não pastoreia, mas ela sempre fala, eu já sei quando Deus está revelando alguma coisa para a pastora Glaucia. Que ela fica ali parada, só ouvindo Jesus falar. Então, eu te encorajo, em nome de Jesus, Jussara, e qualquer outro irmão que tenha um chamado, Deus está te chamando para fazer coisas na seara, faça, não perde tempo não. É para hoje, é para ontem, que isso também é semeadura. Eu nunca mais esqueci daquela mulher falando para mim que ela se libertou através do louvor. Então, posso estar cansada, posso estar sem saber o que fazer, que música que eu vou cantar, como hoje nós vamos à noite para uma cidade mais longe e eu vou louvar e vou em nome de Jesus. Às vezes a vontade é ficar em casa, mas a gente fala, Deus me chamou, alguma coisa vai acontecer. É isso, em nome de Jesus, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra abençoada, por essa palavra maravilhosa. Karina, vamos orar, minha irmã, pela porta de emprego. Teve uma irmã aqui hoje contando do filho dela, né? No comecinho do culto, que Deus já deu emprego para o filho dela hoje. Deus vai fazer assim na sua vida também, em nome de Jesus. Nossa irmã professora Lilian dos Anjos está aí, né? Deus abençoe, querida. A Cristiane, mãe da Radassa. Deus abençoe. Um grande abraço para você. Ore, Lilian. Ore, que Deus testifica. Se é o chamado, Deus testifica na vida dos pastores, sim. Deus abençoe. Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Deus lindo, Deus poderoso, Tu és tão tremendo, Tu és tão maravilhoso, meu Deus. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem falado. Pai, nós temos sentido, Senhor, a maravilha de viver contigo. O Senhor está nos ensinando, nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, segredos que, às vezes, antes a gente nunca tinha percebido. Coisas maravilhosas que o Senhor está nos ensinando, Pai. Que existe felicidade completa, sim. As pessoas acham, meu Deus, que a felicidade completa é estar pulando, estar rindo, estar gritando o tempo todo, estar gargalhando de tanta alegria. Isso não é, isso é euforia. É uma coisa que passa rápido. Mas a felicidade, a alegria está ligada à paz e ao amor que vem de Ti, que são os Teus frutos. E essa felicidade, Senhor, ela existe, ela está em Ti. É ser feliz, Pai querido, aleluia, na Tua presença, mesmo em meio à tempestade, à dor, à dificuldade, à escassez financeira. Nós estamos felizes porque estamos na Tua presença. Estamos confiantes que dias melhores virão porque o Senhor é bom. Meu Deus, abençoa cada um de nós. Senhor, que nós possamos, Pai, fazer sempre mais e melhor na Tua presença. Senhor, que nós possamos semear em amor na vida do nosso esposo, na vida dos filhos, na vida dos amigos, de quem quer que seja. Senhor, eu tenho orado, Pai querido, por mim, para ser a melhor no que eu puder, mas não em todas as coisas que eu puder, mas não com um tom de cobrança, de me achar incapaz, não, mas com a capacitação que o Senhor traz. Meu Deus, em nome de Jesus, que eu possa fazer cada vez melhor as coisas para minha filha, para o meu esposo, aqui na rádio, na igreja, em todo lugar. Meu Deus, que por onde cada um de nós passarmos, nós venhamos levar amor, mansidão, todos os Teus frutos, Pai. Isso é um testemunho de felicidade na Tua presença. E quando as pessoas perguntarem, como é que você consegue ser assim? O mundo está desabando.
Tá tudo um caos e você tá ali, abençoado, você tá aí lindo e belo. Nós vamos dizer, é Jesus, não sou eu, é Jesus na minha vida. Aleluia, é Jesus na minha vida. Deus capacita todos aqueles que têm um chamado e ainda não colocaram em prática. Fortalece, tira a timidez. Meu Deus, testifica também no coração dos pastores para chamar a ovelha, incentivar, apacentar a ovelha como obreiro também na seara. Toca nos pastores da Lilian, Senhor, de tantos outros, Pai, que às vezes o pastor está ali, não vê, mas que os pastores possam ver. Senhor, capacita, melhora, unge cada vez mais a minha voz, a voz da Jussara, a voz de todos que querem cantar. Capacita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todo impedimento caia por terra. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos, Senhor, cantar e nos posicionar como artistas, mas que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, às vezes a gente não tem condições, nem tempo, de ter uma aula de canto, de pagar uma aula de canto, mas o nosso professor é o Senhor. É como eu oro sempre por mim, eu estou orando por essas irmãs também, que gostam de louvar, que sabem que o seu chamado é louvar. Seja o Senhor o nosso professor, passe o óleo de unção na nossa garganta, para que nós possamos conseguir, Senhor, alcançar notas, alcançar, Senhor, dons que jamais nós conseguiríamos se não fosse a Tua mão. Glórias a Ti, Senhor. Seja conosco em tudo, Senhor. Abençoa também, Pai querido, a noite de hoje. Nos usa, Senhor, com poder, Pai querido. Que nós possamos chegar, Senhor, a essa cidade de Santo Antônio, Pai, com segurança. Dirige, Senhor, pela irmã Luciene. Abençoa cada um de nós, Pai querido, na ida, na volta. E que seja um tempo de grande mover Teu, Senhor, naquele lugar onde nós estaremos hoje, Pai querido, para honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, e capacita o Ezequiel, o Mauro, o Raulzito, toda a nossa equipe, a Denise, Senhor, toma a saúde da Denise nas Tuas mãos, Pai querido, nós estamos orando, Senhor, chega com a Tua providência, em nome de Jesus. Quero orar também pela irmã Fernanda de Bauru e outras mulheres que estão tendo muita queda de cabelo após o Covid. Já ouvi falar disso, minha mãe também está desse jeito. Senhor, abençoa. Nós mulheres não gostamos que nada aconteça com o nosso cabelo, Senhor. Toca, Senhor, no organismo das Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus. Equilibra isso, Senhor. Cessa essa queda de cabelo em nome de Jesus, Pai querido. Nós pedimos a Ti, seja com cada uma de nós, Pai querido. Seja com o Teu povo. E nós Te agradecemos por mais uma semana dessa programação. Te agradecemos por esse culto abençoado. Fica conosco, Pai querido e amado. E nós queremos sim fazer cada coisa, cuidar, lavar cada utensílio, tudo que nós temos na Tua presença, do jeitinho que o Teu servo falou, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.